Nas últimas horas, o mercado cripto ele sentiu o impacto de um conflito geopolítico inesperado, que trouxe incertezas e uma queda. Mas apesar deste conflito, outubro chegou, e se você acompanha o mercado cripto, já sabe que esse pode ser o mês do início da alta. E olha, gente, os indicadores estão apontando para algo gigantesco no mercado, e eu vou te mostrar por que esse quarto trimestre, outubro, novembro e dezembro, serão astronômicos para o Bitcoin. Quer provas disso? Olha só, 80% dos meses de outubro na história do Bitcoin eles fecharam em alta. E tem mais, 100% dos anos de eleição presidencial nos Estados Unidos, como por exemplo 2024, tiveram outubro, novembro e dezembro em alta. E o detalhe que fecha essas informações de maneira explosiva é que setembro desse ano terminou no positivo, o que mostra que o mercado finalmente reverteu a queda e está engatando uma forte alta. Isso, claro, não é à toa, afinal de contas, os dados econômicos eles vieram muito positivos, o que impulsiona ainda mais o cenário positivo para a cripto neste ano. E se você acreditava que o mercado estava entrando numa fase de baixa, se prepara porque os próximos meses prometem ser explosivos. Então fica comigo até o final que eu vou mostrar todos os sinais que indicam que o mercado cripto está prestes a decolar. Então já deixa aquele like na confiança e se prepara para uma análise que pode transformar aí o seu portfólio em cripto. Então vamos lá. Historicamente para o Bitcoin, o mês de setembro ele não é tão positivo assim. Na verdade, na maior parte do tempo ele foi sempre um mês bem negativo. E os únicos anos que tivemos alta em setembro foram 2015, 2016 e 2023 e agora novamente em 2024. E nos anos que o Bitcoin teve esse desempenho sempre se recuperando de um grande mês de baixa em agosto, nos meses seguintes, outubro, novembro e dezembro foram meses de grandes altas. Então olha só, em 2015 o mês de outubro ele teve 33% de alta, no mês de novembro 20% e dezembro 13%. Já em 2016, em outubro ele teve 14% de alta, em novembro 5% e dezembro 30%. No ano passado, 2023, a mesma coisa, outubro 28%, novembro 8% e dezembro 12%. Eu sei que olhar o passado não significa tanta coisa, porque cada ciclo tem a sua peculiaridade. Mas neste ano nós podemos ver algo muito parecido, porque a situação macroeconômica ela está ajudando esse ciclo a se repetir. Então setembro fechou em alta, se recuperando das últimas quedas do mercado. Vamos ver como será outubro, novembro e dezembro, mas a tendência é de que nós teremos mais altas e eu vou mostrar o porquê. Na história, por causa do evento de halving, o Bitcoin ele começa uma alta geralmente no mês de outubro, porque se passa já algum tempo que o halving aconteceu e ele começa a gerar um impacto significativo na oferta de Bitcoins a mercado. Então nós vimos os mineradores vendendo bastante Bitcoin nos últimos meses e agora isso se estabilizou. Então por isso que outubro costuma ser um mês de início de alta, porque depois de um tempo que os mineradores vendem bastante a mercado, essa pressão vendedora fica estável e aí o Bitcoin tem mais espaço para subir. Então foi assim no ciclo de 2012, o mês de outubro foi o início da grande alta que teve no mercado. Foi assim no ciclo de 2016, a mesma coisa, outubro foi o início da grande alta que ele teve logo em seguida. 2020 também a mesma coisa, olha lá, outubro teve a primeira barra verde maior, depois os meses seguintes tiveram altas bem fortes. E agora podemos entrar nesse período aqui em outubro, a primeira barra verde para depois termos altas ainda mais fortes em novembro, dezembro e talvez a alta continue até abril do ano que vem e eu vou mostrar o porquê. Mas antes disso, vale a pena olhar para o curtíssimo prazo para o que aconteceu hoje com o Bitcoin, porque nós podemos ver que ele está tendo uma correção. O Bitcoin ele chegou a tocar os 66 mil dólares e nas últimas horas ele chegou a cair bastante. Então ele já acumula uma queda de quase 6%. Mas calma, turma, se você tem medo dessa queda e se preocupa com ela, eu vou dizer que não é nada demais. Porque nos últimos 23 dias o Bitcoin estava numa alta consistente e ele já havia se valorizado em 25%, ou seja, foi uma alta bem relevante. E agora é natural uma correção para o preço continuar subindo. O que não pode acontecer é perdermos a região aqui dos 61 mil dólares, porque se isso acontecer ele vai buscar patamares mais baixos ali na região dos 59 mil e depois se ele perder os 59 mil, aí nós poderíamos se preocupar mais, porque aí não teríamos altas relevantes e o preço poderia cair até a patamares menores, como 52 mil e 48 mil. Mas sinceramente eu não acredito que veremos mais valores como 52 mil ou 48 mil ainda esse ano, porque o fundo do mercado já foi no dia 5 de agosto, que foi essa data aqui, ó, quando ele bateu ali os seus 48 mil dólares. E agora o Bitcoin ele está nesse suporte dos 61 mil dólares e o ideal é ver ele lateralizar aqui para voltar a subir no futuro. Inclusive, adiantando vocês, eu tinha uma ordem de compra aqui que foi executada, então eu comprei mais Bitcoin nessa região e os alunos lá do RCC também fizeram a mesma coisa, até mandaram vários prints no nosso grupo exclusivo dos alunos. Mas me fala aqui nos comentários o que você fez nessa queda. Comprou, esperou ou está com medo do preço cair ainda mais? O que foi positivo sobre essa
dessa queda é que ela acabou liquidando várias pessoas que estavam apostando e se alavancando na baixa do mercado. Então ela liquidou toda essa galera que estava apostando na baixa e agora existem ordens lá em cima de pessoas apostando na alta que estão para serem liquidadas. Então reparem que a maior concentração está aqui nesse valor de 66.956. Ou seja, agora no curtíssimo prazo, depois que terminar esse período de queda, lateralização, as chances são altas do Bitcoin liquidar o pessoal lá em cima. Então no futuro a próxima parada vai ser aqui novamente os 66.956 antes de nós termos mais progressão no mercado. Mas olhando para isso, você pode se perguntar por que o Bitcoin está caindo? Qual é o motivo dessa correção? Nesta semana temos a divulgação de vários dados macroeconômicos importantes. Tivemos na segunda-feira, tem na terça-feira, quarta, mas os de quinta e sexta serão os mais importantes. Porque nós teremos os dados de pedidos iniciais por seguro-desemprego, que são muito importantes, e na sexta teremos os dados sobre o payroll, que também são mega importantes, todos relacionados ao mercado de trabalho. Esses dados são importantes porque o próprio Jerome Powell, na última reunião, disse que os dados de emprego eles estão mais importantes hoje do que os dados de inflação. Ele não falou exatamente essas palavras, mas foi o que deu a entender sobre o discurso dele. Então, por isso, hoje, qualquer dado que venha abaixo das expectativas vai ser muito negativo para o mercado, ou qualquer dado desses dois aqui que vier acima ou melhor do que o mercado esperava, vai ser positivo e vai trazer mais altas para o mercado. Agora, sobre o que aconteceu na segunda, que iniciou a correção, e terça, que tivemos novos dados anunciados, primeira coisa foi o seguinte: o Jeremy falou que a inflação está desacelerando de forma contínua, então isso daqui é um ponto positivo para o mercado. Mas o que foi negativo foi essa outra fala dele aqui, ó. Powell diz que Fed não tem pressa em cortar os juros. Então isso daqui preocupou o mercado, porque basicamente ativos de risco como o Bitcoin ou o mercado de ações, eles se beneficiam mais quando os juros estão mais baixos, ou seja, se ele não está com pressa de cortar os juros, a expectativa do mercado mudou. E sempre que temos uma mudança na expectativa do mercado, isso se reflete no preço dos ativos. Então o mercado esperava um corte maior de juros, Powell falou isso na segunda-feira, e aí o mercado espera um corte menor, então ele precificou de forma negativa os ativos de risco. Então esse foi o primeiro ponto negativo que trouxe essa queda para o mercado. Tanto é que até a semana passada, na reunião que vai ter no dia 7 de novembro, o mercado esperava em sua maioria um corte de 0,5% nos juros americanos. Só que depois, nesta semana, depois de segunda-feira, para essa reunião, o mercado já espera em sua maioria um corte de apenas 0,25%, ou seja, caiu pela metade a expectativa no corte de juros. Ou seja, mudou completamente aqui a expectativa do mercado em relação aos juros. Isso daí se reflete completamente no preço do ativo e foi negativamente no caso do Bitcoin. Já na data de hoje, terça-feira, tivemos a divulgação dos JOLTS, que também são dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que são importantes. E esses dados vieram positivos e vieram melhores do que o esperado pelo mercado, porque as vagas de emprego aumentaram, enquanto o mercado esperava um número de 7,6 milhões, ela veio maior em 8 milhões de vagas de emprego disponíveis no território americano. Então isso foi mais um dado positivo. Acredito que se não tivessem esses dois dados positivos com mais uma coisa que está acontecendo no mercado chinês, que eu já vou mostrar para vocês, a correção que estamos vendo agora seria ainda maior, porque essa questão dos juros não serem cortados tão rápido assim é extremamente negativo, mas só que isso foi amortecido pelos dados positivos e pelo mercado chinês. Só que há poucas horas atrás saíram comunicados que aumentaram bastante as tensões geopolíticas lá fora no exterior, que contribuíram ainda mais para esse lado negativo e aumentando e intensificando a queda no Bitcoin. Então, entre o conflito do Irã e Israel, isso fez o petróleo disparar e o restante dos ativos de maior risco, eles caíram e estão corrigindo, como por exemplo o próprio Bitcoin. Até teve um movimento de ontem para hoje das pessoas comprando mais ouro, que o ouro disparou, e o Bitcoin certos investidores estão vendendo com receio do que está acontecendo nesse conflito. Na minha visão, isso não é justificativa para vender agora em pânico as criptos, porque a gente ainda tem que ver o decorrer dessa história. Então, por enquanto, a situação é mais bullish do que bearish, mas no curtíssimo prazo é natural essas correções, porque hoje o que mais importa para o Bitcoin subir ou cair é a impressão monetária e a desvalorização do dólar, e isso é altamente correlacionado a corte de juros e impressão monetária. E hoje a situação é a seguinte: muitos países estão começando a ter uma elevação na sua curva M2. Ainda não é aquela impressão monetária do governo dando estímulos à economia, na verdade são os cortes de juros e a desvalorização do dólar que está fazendo esse gráfico subir. Para ele subir de forma mais intensa, o governo precisa começar a imprimir dólar e dar estímulos à economia. Por enquanto, ainda não temos esse cenário nem nos Estados Unidos, nem no Reino Unido, nem na União Europeia, nem no Japão,
mas na China isso começou há pouco tempo. Então a China, diferente do restante dos outros países, começou a imprimir dinheiro de fato. Isso daqui acaba sendo gigantesco em cripto, porque olha só, a China tem 43 trilhões de dólares na oferta monetária, enquanto os Estados Unidos têm apenas 21 trilhões, ou seja, hoje a China tem praticamente o dobro. E se ela começa a imprimir dinheiro na economia, isso afeta o mundo inteiro. E isso aconteceu porque a economia chinesa estava indo de mal a pior nos últimos meses. Então lá no território chinês, eles estavam num momento de forte expansão nas últimas décadas, só que esses últimos meses eles estavam desacelerando forte, caindo cada vez mais. As pessoas não estavam querendo investir, o setor imobiliário estava numa grande crise lá fora, então o governo ele deu esse estímulo para a economia para ver se ele consegue reverter essa situação. Então dessa forma o governo chinês ele cortou os juros e ainda injetou 140 bilhões de dólares na economia. E só com esse estímulo o mercado de ações da China, que estava numa grande queda há muito tempo, ele teve essa reversão e subiu 20% nos últimos 5 dias, o que é muita coisa para um mercado gigante como o da China. Tanto é que com esses incentivos a bolsa chinesa teve o maior rally desde 2008, ou seja, essa é uma das maiores altas da história num prazo tão curto no mercado chinês. Então só para você entender o quão grande foi isso que aconteceu. Basicamente o mercado chinês estava praticamente entrando numa recessão, que seria o pior cenário possível de um lado, e depois que ele fez os estímulos, ele basicamente foi para o completo oposto, com a bolsa de valores tendo uma das maiores altas da história. Ou seja, quando é recessão, a gente tem um mercado em baixa, em queda e também pouco estímulo econômico. Já quando o mercado está subindo muito, isso indica que os investidores estão com confiança na economia e estão acreditando no crescimento econômico daquele país ou daquelas empresas que estão localizadas na China. Geralmente esse tipo de alta em mercado de risco acaba respingando no mercado cripto. Então vocês já sabem aí, porque eu já falei em outros vídeos, quando o S&P 500 está em seu topo histórico, é uma questão de tempo para o Bitcoin voltar a seu topo histórico ou superar o seu topo histórico. E talvez hoje a bolsa de valores chinesa e não dos Estados Unidos que está nos indicando que teremos mais altas em cripto. Então tudo começou com o primeiro grande estímulo de cortar 50 pontos base das taxas de juros chinesas. É um movimento que as principais economias mundiais estão fazendo de cortar os juros para voltar a estimular a economia, só que além disso eles ainda injetaram 140 bilhões, que também são muito importantes, porque aí sim eles confirmaram a impressão monetária. Então hoje a situação dos Estados Unidos ainda não é de impressão monetária, eles só estão cortando juros por enquanto. Isso já é positivo para o mercado, mas para vermos altas parabólicas igual foi em 2020, 2021, o próprio governo precisa começar a injetar dinheiro na economia. Então só se esse tipo de movimento que aconteceu na China acontecer nos Estados Unidos, aí teremos altas mais fortes ainda do que o esperado. Nesse caso, só o tempo dirá o que vai acontecer. Sobre a questão da China, ela não impactou só o mercado de ações chinês. Esse estímulo também ajudou as pessoas a investirem mais no S&P 500, então o S&P 500 renovou suas máximas históricas e o Bitcoin também teve aquela recuperação e ele não caiu tanto com as notícias negativas que tivemos. Então foram uma série de dados positivos e negativos que tivemos ao mesmo tempo e que impactaram diretamente no Bitcoin e nos ativos de risco. Como eu falei, a principal causa na alta do Bitcoin é aumento na oferta monetária mundial. Mais dólares na mão das pessoas, mais pessoas com dinheiro em mãos para colocar em um ativo de risco. E se nós olharmos para esse gráfico aqui, ó, essa linha branca ela representa a oferta monetária. E reparem que nós estávamos laterais há bastante tempo e agora a oferta monetária disparou. Ela está subindo cada vez mais. Quanto mais esse gráfico subir, melhor será para o Bitcoin. Então por isso, mesmo com esses conflitos, ainda é esperado que nesse final de ano e talvez até abril do ano que vem nós tenhamos um mercado em alta. A última pernada de alta do mercado antes do bear market. Então foi assim em todos os ciclos. Tivemos a primeira pernada, mercado lateral, e depois a segunda pernada, que é mais forte. Aqui também, ó, primeira pernada de alta, correção, segunda pernada mais forte. Nós já tivemos a primeira pernada de alta, mercado lateral com correção, e agora nós podemos entrar na segunda grande pernada. Só que olha só, apesar do estímulo que a China fez agora, ainda tem algumas preocupações por lá. Que é o seguinte, a China estava com um grande problema de deflação. Muita gente acha que isso é positivo, mas no geral isso é extremamente negativo para a economia. Esse estímulo é um socorro para a China ficar no 0 a 0 ou um pouco inflacionário. Mas para a economia chinesa realmente se recuperar, eles vão ter que mudar alguma coisa de forma estrutural na economia do país inteiro. Então esse daqui ainda é um perigo e um alerta para o mercado. E para essa mudança estrutural acontecer, eles precisam voltar a conseguir a confiança do consumidor chinês. Porque reparem nesse gráfico, a linha amarela é a confiança do consumidor e a linha preta é a confiança dos empregados. E os dois índices estão em queda. E é uma queda grande desde 2020. Então reparem o quanto está caindo desde então.
Então eles precisam recuperar de alguma forma essa confiança para as pessoas voltarem a gastar dinheiro e voltarem a consumir para tudo isso daqui voltar a crescer. E como eu falei, esses estímulos são apenas emergenciais, é apenas um tapa-buraco. Eles precisam mudar alguma outra coisa na economia para resolver esse problema. Mas mesmo com tudo isso que aconteceu nos últimos dias, esse gráfico aqui é mega importante para agora. Ele basicamente mostra a taxa de crescimento do Bitcoin. As fases verdes aqui são os períodos de bull market e as fases vermelhas são os períodos de bear market, ou seja, de quedas do mercado. No gráfico, a fase verde são os períodos de alta do mercado, de bull market, e a fase vermelha são os períodos de baixa do mercado, de bear market, quando o mercado está contraindo. Agora nós estamos na fase verde, ou seja, de bull market, e ainda temos a segunda pernada do bull market, como esse gráfico também indica. E a fase de alta basicamente acontece quando o valor de mercado do Bitcoin está crescendo de forma mais rápida do que o valor realizado, ou seja, daquelas pessoas que estão vendendo e realizando seu lucro. Então, quando essa taxa de crescimento está mais alta do que a quantidade de vendas realizadas, nós estamos no período de bull market. Já quando isso se inverte, aí nós estamos no período de queda e de bear market. Então reparem que até tivemos uma leve queda desde o início do ano nessa taxa, mas ainda assim estamos no período verde de crescimento contínuo. Não tivemos nenhuma queda ou inversão nesse tipo de gráfico, ou seja, ainda não temos bear market, igual muitos falavam, né, sobre recessão, etc. E se este padrão de crescimento continuar igual foi nos últimos ciclos, ó, repare que teve o primeiro período de grande crescimento, teve uma pequena inversão, aí teve o segundo período de bull market, grande crescimento, aí sim entramos no mercado de baixo. Então vivemos já o primeiro período e o segundo ele pode terminar em abril de 2025. Então este pode ser o mês do final do mercado de alta. Vale a pena ficar muito atento a esse período. Então, se nós tivermos altas em outubro, novembro, dezembro, talvez janeiro e fevereiro, vale a pena já ir realizando lucro nesses períodos, porque abril pode ser o fim do ciclo de alta. Então repare que eu já mudei a abordagem na minha estratégia também, porque quando em janeiro e fevereiro estávamos no topo do mercado, ainda falávamos aqui no canal que nós teríamos mais espaço para subir, principalmente no final do ano. Agora que estamos chegando nesse prazo, principalmente dezembro, janeiro e fevereiro, são meses para considerar realizar lucro e vender, para depois você ter caixa para quando vier o mercado de baixa, aí sim você vai aportar. Pode ser que a alta continue até o final do ano que vem, pode ser que sim, igual foi lá em 2021, mas é muito importante estar preparado para realizar lucro, principalmente em dezembro, janeiro e fevereiro. Não ignore isso, tá bom? E aí, dupla? Curtiu o vídeo? Se sim, deixa aquele like na confiança e se inscreve no canal, porque só assim você vai surfar a alta do mercado cripto da forma correta. E olha, se você quer saber quais são as top 42 melhores criptos para se investir, é só clicar aqui no próximo vídeo. E pode ser aquele vídeo que pode mudar a sua vida ou pelo menos melhorar o seu portfólio. Então eu espero lá. Até mais!